نسأل الله عز وجل أن نكون في هذا الشهر الكريم من عتقائه من النار وأن يهدينا وأن يحفظنا وإياكم. É muito importante a gente saber quais são as ações com as quais a gente deve se ocupar durante essas noites tão importantes. A gente sempre diz que essas adorações que são tão citadas e lembradas e realizadas durante o mês de Ramadã, ou nas 10 últimas noites de Ramadã, não são adorações que são específicas e resumidas somente ao mês, né? Ou somente a essas 10 últimas noites. Mas elas se intensificam nessas 10 últimas noites. Elas se intensificam. Por exemplo, é dito sobre Nabi alayhi salatu wassalam: "Kana ajwada an-nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan." Ele era o mais generoso das pessoas e era mais generoso ainda quando estava no Ramadã. Aí até é citado o motivo disso. حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. Quando Jibril alayhi salam encontrava o profeta alayhi salatu wassalam e revisava com ele Al-Qur'an Al-Karim. O que eu devo fazer durante essas noites e com o que eu devo me ocupar durante essas noites? Aí você tem Al-Qiyam, que seria a oração. Aí você tem Ad-Du'a, Al-Dhikr, Tilawat Al-Qur'an. Essas adorações que são específicas, particulares, individuais, que cada um realiza. Além de tudo aquilo que durante o dia também, até mesmo, não é só na noite que a gente procura adorar a Allah subhanahu wa ta'ala com essas diversas adorações. Durante o dia, com a doação, com a boa ação, com o respeito aos pais, com silat ar-rahim, com ligar os laços de parentesco, entre outras coisas. A gente pode dividir essa noite entre du'a, dhikr, salah, leitura do Alcorão, né? E a du'a em específico. A du'a, o termo a du'a, a gente geralmente tem traduzido como a súplica, a prece, pedir a Allah subhanahu wa ta'ala, rogar a Allah subhanahu wa ta'ala, implorar Allah Azza wa Jal. Isso é du'a, né? E subhanallah, quando Allah subhanahu wa ta'ala falou sobre as regras do jejum e citou o mês de Ramadã, intercalou com um versículo que cita sobre du'a. E alguns sábios citam que isso indica que a pessoa que está em jejum tem a sua súplica atendida. E isso indica também a relação que a du'a tem com o jejum. Que a pessoa em jejum e nas noites do Ramadã, a pessoa está próxima de Allah Azza wa Jal. Então que intensifique a du'a. Esse versículo é وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala disse, a tradução aproximada: "E se os meus servos te perguntam de mim, eu sou próximo." Ou seja, nos outros versos, quando há a pergunta e depois vem a resposta de Deus, Deus diz, "Qul", diga. Ou seja, Muhammad alayka salatu wassalam, diga, e vem a resposta. Nesse verso, Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Não disse قُلْ إِنِّي قَرِيبٌ. Ou seja, diretamente Deus mostrou a proximidade dele da pessoa que implora a ele, que pede dele. Se te perguntam de mim, eu estou próximo. Eu atendo a súplica daquela pessoa que pede de mim. Aí depois vem uma educação importante no du'a. E aqui a gente entra nesse importante assunto que é a educação do du'a. Ou seja, em outras palavras, como fazer a du'a. A gente tem uma forma de rezar. No salli, você tem como você inicia. Você permanece de pé, faz ruku', sujud. Tem aquilo que é imprescindível na oração, fi salah. Se você não fizer, a sua oração é inválida. A du'a também tem uma educação, tem uma maneira.
a gente pode aprender essa maneira buscando tudo o que tem de relatos sobre como o profeta alaihi salatu wassalam fazia dua e o que ele dizia sobre a dua. Então, uma dessas educações a gente extrai desse verso. O que Allah subhanahu wa ta'ala disse? فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. Primeira coisa, para ser atendido, فَلْيَسْتَجِيبُوا. Então, que atendam a mim. Ou seja, dizem a primeira educação do dua, você atender a Allah subhanahu wa ta'ala. Ou seja, você estar em uma situação na qual você é próximo de Allah Azza wa Jal, onde você cumpre com aquilo que é obrigação, se abstém daquilo que é proibição, daquilo que é errado, daquilo que é pecado. E até mesmo se a gente tem um erro, e todos nós somos passíveis de ter erros, não existe ninguém no mundo que é infalível, que é santo. E se tem o erro, o primeiro pedido que a gente faz é o quê? Que Allah subhanahu wa ta'ala nos guie e nos faça, inshallah ta'ala, ter a condição de nos livrar daquilo que é errado. Então, al-istijaba lillahi azza wa jal. Essa é a primeira educação do dua. Ou seja, atender ao chamado de Allah azza wa jal. Então aí você está numa situação onde você está apto a ser atendido, inshallah ta'ala. Dentro desse contexto, o Nabi sallallahu alaihi wasallam citou uma história, ele citou um verso, disse: Ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihah. Citou a ordem que Deus dirigiu aos mensageiros. Imaginem, as pessoas mais próximas de Deus. Se alimentem, comam daquilo que é lícito, que é puro. Kulu min at-tayyibat, e façam o bem, sejam virtuosos. E aí depois disse, Deus ordenou as pessoas com a mesma ordem com a qual Deus ordenou aos seus mensageiros. Que a pessoa procure o lícito, procure aquilo que é puro. Aí ele citou como um empecilho, como um obstáculo, como uma barreira entre nós e o atendimento da prece, o atendimento da súplica, a pessoa estar em pecado ou se alimentar daquilo que é ilícito. Aí ele citou os detalhes e dentro desses detalhes a gente aprende até também algo do que é educação no dua. وذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب. Então olha, citou como é que você faz o dua. Mas aí depois citou que esse cidadão que seguiu todos os meios para ser atendido, porém tudo o que ele tem é ilícito, ele se alimenta do ilícito, ele bebe do ilícito e ele está mergulhado no ilícito, ele não é atendido. Então, primeira coisa, atender a Deus Altíssimo seja. Então, e aqui a gente aprende algumas maneiras, alguma etiqueta, alguma educação de fazer o dua. Vejam, o que ele faz? Ele é ash'atha aghbar, ou seja, yutil safar. Ele está em viagem e ele está empoeirado, despenteado, ou seja, ele está em humilhação a Deus, ele está numa situação de necessidade. Aí depois, yamuddu yadayhi ila as-sama. Então é da educação no dua que a pessoa ela estenda as mãos e levante as mãos aos céus. Ou seja, estenda as mãos a Deus Altíssimo seja. É assim que faz o dua. E aí ele disse também, Yaqulu Ya Rab, Ya Rab. Que a pessoa se dirige a Deus dizendo, Ya Rab, ó Senhor. E aí, a pessoa quando faz o dua, deve ter um sentimento importante, que é a convicção de que será atendida a sua prece. Al-yaqin bil-ijaba. Pessoa ter a convicção de que Deus atenderá aquilo que a gente quer. Até o Nabi alayhi salatu wassalam disse assim, yustajabu li ahadikum ma lam yasta'jil, ou como قال alayhi salatu wassalam. قالوا يا رسول الله وما الاستعجال؟ يقول أحدهم دعوت فلم يستجب لي. Vocês serão atendidos enquanto não tiverem pressa.
Aí disseram, o que é ter pressa, ó mensageiro de Deus? Mal isti'jal. Aí ele disse, a pessoa dizer, eu fiz a dua e Deus não me atendeu. Aí aqui a gente passa para uma outra educação, que em língua árabe a gente diz al-ilhah fi dua, a insistência, a pessoa insistir, porque no fim de tudo, a dua não é um comércio que você está fazendo com Deus. Eu peço tal coisa e ele tem que te dar tal coisa. A dua, no início e no fim e durante, é uma adoração. Ou seja, ibadah min al-ibadat. Você é recompensado pelo seu dua. Se Deus te atende ou não te atende. Temos que ter essa convicção, temos que ter essa consciência que a dua é ibadah. E ainda mais, subhanallah, Nabi alayhi salatu wassalam disse, a dua huwa al-ibadah. O que é huwa al-ibadah? A dua é a própria adoração. E disse também em outra versão, é citado, a dua mukhul ibadah. A dua é o cérebro da adoração. É você falar com Allah Azza wa Jal, você demonstrar humilhação, você reconhecer que você é servo de Allah Azza wa Jal. A dua tem todos esses sentidos, esses sentimentos, é importante isso. Então a gente disse, no dua, antes de fazer o dua, devemos ser daqueles que atendem àquilo que é ordem de Allah Azza wa Jal. Antes de fazer o dua, devemos nos esforçar em ser das pessoas que têm tudo de puro na vida, que procuram aquilo que é lícito, aquilo que é puro, aquilo que é bom. Aí, dentro do dua, você levantar as mãos, você ter a convicção de que Deus atende, você insistir, você dizer Ya Rabb, dizer Ya Allah. Sim? Aqui a gente cita também um dito do profeta alayhi salatu wassalam muito bonito, muito importante. Ele disse assim, Ma min abdin muslimin yad'u bida'wah. Todo muçulmano que se dirige a Allah subhanahu wa ta'ala com um dua, bida'wah. Aí citou, Laysa fiha ithmun wala qati'atu rahim. Um dua, toda pessoa que se dirige a Deus com um dua, que não tem um pecado e não tem também um corte dos laços de parentesco. Você não faz um dua contra alguém que não merece, alguém que é o teu irmão, que é o teu primo, que é o teu parente. E não tem um pecado, né? Da educação também, você não pedir um pecado. Ó Deus, faça com que o roubo de amanhã seja bem sucedido. Isso é proibido, né? Isso é claro. Então, o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse assim, toda pessoa que fizer um dua, não tem um erro, não tem um pecado, nem um corte dos laços de parentesco, Allah Azza wa Jal vai dar uma de três coisas. Allah Azza wa Jal irá atender. Porém, esse atendimento não é exatamente aquilo que a gente, às vezes, pensa que tem que ser. Allah Azza wa Jal dá no seu devido tempo, e pode dar para uma pessoa que merece, pode dar para uma pessoa que não merece. Mas de todas as formas, a pessoa que faz o dua ganha. Aí ele disse, ou Deus atende a essa prece, dá aquilo que a pessoa pediu. Aí depois disse, número 2, ou Deus yaddakhiruha lahu fil akhirah. Deus guarda esse bem para você na vida eterna, no outro mundo, depois da morte. Já deixa guardado para você isso que você pediu, ou algo que substitui isso e será mérito, recompensa por causa dessa nobre adoração que você realizou. Número 3, ou Deus Altíssimo desvia de você algum mal por causa dessa prece, desse dua. Ou yasrifu anhu min as-su'i bimithlih.